Hey, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Projeto Areté. Esse é o nosso episódio número 10, número 11, com a Evelyn. Deixa eu escrever aqui. Muito boa noite, olha ela aí, já chegou. Deixa eu te chamar aqui. Ué, pareceu que você não está conseguindo participar. Você recebeu meu chamado aí, Evelyn? Isso, pede para participar, que eu te aceito. Muito boa noite. Boa noite. Aí, ó, antes da gente começar, obrigado pelo seu tempo, sua disposição em conversar aqui com a gente, vai ser muito massa. Como é que você tá? Eu que agradeço, Dreg. Tô bem. E você, como está? Maravilha, tudo certo. Bom, Tudo deixa eu bom. explicar um Eu só pouquinho. não tô conseguindo te ver, não sei por quê. Deixa eu Você ver não tá aqui. conseguindo me ver? Não, tá Que aparecendo uma esquisito. tela preta. Você é a segunda pessoa que fala isso, mas na hora que eu gravo a live dá pra ver normal e eu tô te vendo normal. E eu acredito que a pessoa que tá em casa também tá me vendo normal. Ah, Que esquisito. perfeito. Então não Bom, tem vamos lá, problema. vamos falando assim, vai que arruma, né? É. Evelyn, a ideia desse projeto, esse projeto surgiu no final do ano, a ideia, onde eu tive a ideia de mostrar vocês para o mundo, os meus alunos para o mundo. E esse Uhum. projeto, essa ideia de conversar com vocês, né, os meus alunos, é justamente para ter um momento para eu conhecer melhor vocês,
entender o que estava funcionando, quais são as dificuldades, quais os benefícios vocês tiveram tendo o acompanhamento da nossa comunidade e contar a história de vocês para o mundo, do que vocês fazem, porque nada melhor do que eu poder reconhecer o benefício e poder compartilhar o trabalho de pessoas que eu confio e que eu conheço, né? Então, é um lugar para mostrar mais você, falar tanto dos benefícios que você teve como pessoa na comunidade, quanto o que você faz profissionalmente, e também a gente conversar um pouco sobre tanto saúde física e mental. Na sua perspectiva vai ser muito legal o que você vê que as pessoas têm maior dificuldade, né? Então, primeiro, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. Vale a pena lembrar que essa conversa vai ficar salva aqui por 24 horas, vai ficar disponível a partir de amanhã no meu podcast que chama Vida é um Treino, você pode ouvir fazendo qualquer outra coisa, e na quinta-feira entra no meu canal no YouTube também. Então são várias possibilidades para você assistir e ouvir. Eu quero que você comece se apresentando, dona Evelyn, por favor. Perfeito. Bom, né? Começando pelo meu nome, Evelyn, eu trabalho como psicanalista, né? Atendo clinicamente. E dentro desse ponto, né? Quando eu te conheci lá em 2023, foi um impacto muito grande, né? Que teve o teu projeto, né? Dentro dos exercícios físicos, do treino, da parte mental também. Eu sou suspeita a falar, né? Porque eu trabalho dentro desse aspecto mental. E até dentro dos meus próprios atendimentos, né, eu sempre recomendo, né, a importância das pessoas se exercitarem, né, de ir para o corpo também, porque às vezes as pessoas tendem a separar muito, né, o aspecto mental do corpo. Acho que está separado, né, a mente e o cérebro do corpo, sendo que é tudo interligado. Então, estou aqui, né, nesse projeto e agradeço também, né, Dredd, por ter me convidado. É uma honra participar aqui dessa live, né, que em breve ficará disponível também no podcast. É uma honra participar. Massa. Vamos lá. Vamos começar do começo. A gente se Uhum. conheceu, eu estava buscando ferramentas para conseguir fazer melhor esse negócio que eu faço aqui, né? O que, que eu entendi? A gente já conversou muito sobre isso, né, Evelyn? O ser humano, Sim. ele é indivisível, né? Ele é integral em tudo que ele faz, né? E a nossa sociedade moderna começou a compartimentalizar, né? Não, isso aqui é do corpo, isso aqui é Uhum. da mente, isso aqui é do espírito. Só que, como diria o filósofo contemporâneo Tiririca, aonde você vai, você tá, né? Verdade. Então, eu comecei a perceber que vários dos problemas que os meus clientes tinham envolviam aspectos emocionais e comportamentais, né? Por exemplo, Uhum. eu não nasci para fazer exercício físico. E aí a pessoa, por exemplo, tinha dificuldade de emagrecer, e aí já aconteceu, por exemplo, a pessoa investigar e aí ter uma relação com a mãe. A mãe era muito rígida com a forma física, então a pessoa engordar era uma forma de protesto contra a mãe. É assim, se você se aprofundar, você sabe muito melhor do que eu nisso. A gente consegue entender coisas que na superfície não dá para ver, né? E eu comecei a ver que tinha uma Exato. relação direta, né? Corpo, emoções, comportamentos. E as pessoas negligenciam o corpo, numa sua grande maioria, não é pelo aspecto físico, mas é por crenças, por como elas enxergam a vida delas e o mundo, como elas foram ensinadas a enxergar. E aí, buscando ferramentas para conseguir ajudar melhor as pessoas, eu achei o Instituto para fazer uma formação de terapia cognitivo-comportamental. E aí eu comecei a fazer essa formação, eu já tinha estudado alguma coisa, eu já estudava muito estoicismo, e a base do TCC, né, é o estoicismo. Isso. E aí eu comecei a fazer essa formação com o dono do instituto, e aí chegou no meio para o final, ele teve uma questão de saúde, e a Evelyn já trabalhava com ele lá, e ela assumiu as minhas aulas. Uhum. E aí o legal é que a gente tinha parte do estudo, né, de trocar. Eu estudava e aí vinha discutir com ela, mas a gente falava muito sobre tudo, né? Uhum. E Exato. aí, mais pro finalzinho mesmo da formação, eu falei para ela sobre o meu projeto, o meu programa, convidei ela para fazer uma aula e ela topou. E aí já está no segundo ano, né? Olha que loucura. Uhum. Eu quero te perguntar uma coisa, Evelyn. É o seu segundo ano na nossa comunidade.
beleza? Quais foram as coisas que mais mudaram? Quais foram os maiores benefícios que você experimentou aqui? Eu vou te fazer algumas perguntas pessoais sobre isso, tá bom? Sobre mudanças Uhum, e tudo. E também eu quero usar a sua expertise profissional para a gente entender por que, que as pessoas têm tanta dificuldade com saúde física e mental hoje em dia, tá? Mas vamos uhum. nessa primeira aqui. O que, que mais mudou? Quais foram os benefícios que você mais experimentou desde que você entrou? Olha, um dos principais benefícios, assim, é em própria relação ao corpo, né? Flexibilidade, melhorar, assim, a questão de Hum, movimentação. Até estava lembrando hoje que, assim, então é uma vergonha falar isso, né? Mas o que acontece? Quando eu ia baixar, meu joelho estalava, pra você ter ideia, né? E eu, na minha idade, né? Meu joelho estalando. E quando eu entrei para a comunidade, né? Comecei a me exercitar, para o corpo, né, nesse aspecto físico, né, movimentação, isso melhorou. Então, a flexibilidade, né, a movimentação do corpo. E dentro dessa questão veio, né, vários outros benefícios, como eu percebi motivação, né, aumentou bastante, a questão de produtividade, eu consegui perceber uma melhoria, atenção, tudo isso praticando exercícios. Quando entrei, né, na comunidade. E além. beleza, então você sentiu uma melhora nos movimentos do dia a dia, por exemplo, eu vou Uhum, abaixar, meu joelho não estala mais. É uhum, igual aquele meme, né? Rostinho de 25, coluna de 80. exato. Era exatamente. Na verdade, eu até falava isso, exatamente. Eu falava, nossa, né, minha idade agora eu tô com 26, quase 27, mas a minha coluna, né, minha flexibilidade era 80 anos, assim, e hoje eu percebo que teve uma melhora muito grande, sabe? E veio muitas outras coisas, até quando eu te conheci, né? Até quando você contou aí o processo de transição, estava passando por várias transições, assim, pessoais, né, profissionais, e me ajudou muito, assim, em todo o aspecto emocional também, não foi só a questão do corpo, mas o próprio emocional, né, conseguiu me ajudar bastante, assim, ter mais clareza, sabe? E até mesmo, né, quando eu participava mais ativamente do estudo histórico que você faz, Uhum, me ajudou muito mesmo. legal. E você tocou num ponto muito importante, Evelyn, que assim, é uma percepção que eu tenho, tá? Isso é Uhum, um dreadismo. Dreadismo é quando eu tiro da minha cabeça. É, uma percepção que eu tenho é que grande parte dos psicólogos e terapeutas, eles não integram tanto o movimento uhum, como parte importante do processo terapêutico. Você entende o que eu quero dizer? Por exemplo, olha o que você está dizendo uhum, aqui. Você melhorou a sua capacidade física, né, a função do seu corpo, mas você também melhorou, a gente já vai entrar nisso, uhum, produtividade, foco, coisas que te ajudam no trabalho, mas você também melhorou e conseguiu construir ali uma resiliência, uma uhum, inteligência emocional para lidar com questões da sua vida pessoal que você passou e que você percebeu que o exercício te ajuda, né? E eu uhum, vejo muito poucos terapeutas e psicólogos falando sem falar mais do mesmo, sabe? Fazer exercício físico é uhum, importante, todo mundo fala isso, né? Mas na exato. prática, o quanto você direciona, isso aqui ajuda por conta disso. Por quê? Porque além do conhecimento teórico, eu estou experimentando isso na prática, né? Uhum. Você consegue ver essa transição da parte emocional e comportamental que o treino traz. E assim, obviamente eu trago uma bagagem terapêutica no meu treino também, porque eu estudei para isso. Né? Mas você vê uma estrutura terapêutica do treino possível de ajudar as pessoas a passar por esses momentos como você passou? Olha, não vejo, até como você trouxe no início, né, que de fato a maioria dos profissionais não integram, né, essa parte do corpo, né, fica olhando muito para a mente, né, para o pensamento, para a mente, né, para várias variáveis, dependendo da abordagem terapêutica que usa também, mas poucos integram mesmo, assim, de verdade, indicam também, né, essa questão de olhar para o corpo.
E é algo, inclusive, que assim eu gosto bastante. E eu sempre faço indicação, né? Sempre bato assim na mesma nessa tecla, né, de olhar para o corpo quando eu atendo, porque eu vejo que é muito importante, né? Tem muitos estudos, até como você disse, né? Muita gente indica também, mas né, só falar também não adianta, né? Eu, como profissional, né, com os meus clientes, além de indicar, eu fico batendo na mesma tecla, né? Sempre puxando a orelha, né, vamos dizer assim, para essa importância, porque eu presenciei na prática, né, o quanto que isso traz assim benefícios, né, para todos os sentidos, não só para o corpo, mas para o aspecto mental. Então é difícil assim ver essa integração ou, né, profissionais batendo nessa tecla, infelizmente é mais difícil de ver. Muito bem. Agora eu quero te fazer uma pergunta e eu quero que você seja muito sincera, tá bom? Uhum, Você percebe, por exemplo, uma coisa que eu percebo é que quando a gente está atendendo pessoas com questões emocionais, comportamentais ou coisas do gênero, existem várias coisas importantes, né? Mas eu acho que algumas das mais importantes é a gente conseguir ter a escuta ativa, que é uhum, para a gente estar lá ouvindo e prestando atenção no que a pessoa está falando. E escuta ativa é você conseguir ouvir e guardar e interagir ali mesmo que em silêncio com a pessoa, né? E para ter escutativa, além de desenvolver a habilidade técnica, né, de se aprender tecnicamente a fazer isso, você precisa de presença, de foco, né, que são uhum. coisas que você falou que o treino te ajudou. Você consegue ver uma melhora dessa sua capacidade escutativa, que é extremamente importante no terapeuta, depois que você começou a treinar? Sim, sim, porque me trouxe assim mais presença assim no próprio corpo. Até é algo assim que até o próprio Mindfulness traz, né, que é paralelo à TCC que você fez estudo dele, né, da terapia cognitivo-comportamental, que é você conseguir ter mais foco, né, atenção no presente, no momento. Então, com certeza, assim, os exercícios, né, começaram a me trazer mais essa presença, como se fosse assim, corporificar mesmo, né? Assim, um estado de presença, né? O próprio corpo, porque às vezes a gente está tão no mental que a gente esquece que tem um corpo, né? Que a gente está ali, né? Que está ouvindo uma pessoa e até tirando do ambiente clínico, né? Às vezes até nas nossas relações, né? Pessoais. Então, isso me ajudou em todos os sentidos, tanto no profissional tanto também nas relações, assim, ao todo, né? De ficar ali mais presente, né? Naquele momento, de ter mais foco, de ter mais atenção. Você sabe que eu já ouvi isso de uma pessoa. Se eu pudesse, eu esqueceria que eu tenho um corpo. Nossa, aí é triste, né? Ouvir É, isso. então, mas isso mostra aquilo que você falou agora, né? A gente Uhum, vem de uma cultura onde o trabalho intelectual, cognitivo, uhum, ele está associado a status, né? Depois da Revolução Industrial, o trabalho cognitivo está relacionado a status. Então, pessoas que fazem trabalho corporal, elas são menos bem-sucedidas do que pessoas que fazem trabalho intelectual. Então, isso faz a maioria das pessoas quererem trabalhar cada vez mais usando só o cérebro e se desconectando do corpo, porque isso está uhum, relacionado a como a sociedade vai te enxergar, né? uhum, Eu estava vendo uma reportagem ontem de uma moça taiwanesa e ela estava falando lá que lá, por exemplo, todos os produtos cosméticos que eles têm lá, todos têm clareador da pele. Por exemplo, o desodorante tem clareamento da axila e tudo. Por quê? Porque a classe mais simples e trabalhadora, eles ficam muito no sol, então eles são bem bronzeados. Então, uma pessoa que tem a pele mais clara lá significa que é uma pessoa que faz um trabalho intelectivo, é uma pessoa mais bem sucedida na escala social, em relação a uma pessoa mais bronzeada, é uma pessoa que trabalha na lavoura. Então, é mais ou menos esse paralelo que a gente tem aqui sobre a relação com o corpo, né? uhum, As pessoas que fazem trabalho braçal são as pessoas que ganham menos na nossa sociedade, que são reconhecidas como inferiores na escala social, né? Muitas pessoas não dizem isso, mas é só a gente olhar como funciona a sociedade, né? uhum, Então, se
eu quero ser bem-sucedido na sociedade, faz sentido eu negligenciar o corpo, né? Só que a médio e longo prazo a gente já está vendo que isso não funciona, né? Até porque, Uhum. Evelyn, tem uma coisa que muita gente não sabe, tá? Que é um tanto quanto polêmico que eu vou te dizer aqui. Primeiro, se você estudar um pouco, quando eu digo você, estou falando todo mundo, tá? Se você estudar Uhum. um pouco sobre biologia evolutiva e antropologia, e a gente entender para que o cérebro serve e por que ele existe, a gente vai entender que a base da construção do nosso cérebro é o movimento corporal, ou seja, o movimento do corpo exigiu que o nosso cérebro ele tivesse a complexidade que ele tem hoje. Por quê? A gente precisava prever qual era o próximo movimento que a gente tinha que fazer para a gente conseguir sobreviver. E essa necessidade de antecipação de pensamento do próximo movimento fez com que a gente desenvolvesse essa complexidade cerebral de raciocínio, de adaptação, de criatividade. Então, a gente tem que agradecer a capacidade do nosso cérebro hoje de ler textos difíceis, de conseguir falar, chegar em autoanálise, né, que é uma Uhum. habilidade humana, estritamente humana, ao movimento. Então, o que muita gente acha, né, e é uma frase bem batida, né, o cérebro manda no corpo, na verdade é o oposto. É o corpo que manda no cérebro para mandar no corpo. Uhum. Entende? A função do cérebro é a construção de movimento. Então, existe uma relação direta entre a expressão com o movimento, entre o desenvolvimento intelectivo na sua máxima capacidade com o movimento. E isso é simplesmente ignorado, porque você se formou em psicologia, né? É da área da saúde, assim como eu, e você vai entender o que eu vou te falar aqui. A gente aprende na faculdade do meio da história para frente. Por exemplo, Uhum. você estudou alguma coisa sobre o porquê que o nosso cérebro é do jeito que é? O que que levou ele, entende? A área da saúde não Uhum. tem Com acesso a esses certeza. tipos de conteúdo. A origem das emoções, por que que as emoções existem? Cara, é muito louco isso. Uhum. E entender minimamente isso é importante porque quando a gente entende o porquê que existe uma coisa, fica muito mais fácil da gente entender o desdobramento daquilo. Pô, isso Uhum. foi feito para isso. Então, eu consigo entender o porquê que tem esse resultado, né? Então, eu estou te contando isso porque essa desconexão entre o corpo, a mente, as emoções é uma desconexão criada pela sociedade moderna, mas isso, e aqui é mais um dreadismo, né? Isso, para mim, é muito claro do porquê que a gente não consegue boas soluções de saúde física e mental. Uhum. Porque enquanto a gente continuar segregando as coisas, vai ser muito difícil, né? Uhum. Agora, eu quero te perguntar uma coisa. Voltando para o seu lado profissional. Você é psicanalista, se atende, né, clinicamente. Uhum. Na questão de saúde física e de saúde mental. O que que você enxerga das pessoas que você atende e já atendeu, que são as maiores dificuldades? Por exemplo, o que que as pessoas mais se queixam em relação à saúde física para você? E o que que as Uhum. pessoas mais se queixam em relação à saúde mental para você? Olha, de saúde física, eu vou tentar fazer assim um resumo, porque como eu atendo no geral, assim, A diversos lista é grande. públicos, né? Eu vou tentar assim pegar um apanhado, mas eu Tenta vou. pegar os mais frequentes, é o que as pessoas Uhum. mais trazem. Os mais frequentes, inclusive, é interessante porque em pessoas novas, assim, 20 anos, né, 18, 30, nessa faixa etária assim mais nova, dores no corpo, muita dor de cabeça, falando do aspecto físico, né? Então eu percebo muito essa questão. E de dificuldades, né, assim, mais no outro âmbito, né? As pessoas têm dificuldade em resolução de problemas, dificuldade na própria clareza de enxergar um problema, de enxergar
uma solução para algo, isso falando em diversos pontos. Muita procrastinação também, tem muita essa demanda, né? A autoestima também, que aí a gente pegaria também esse paralelo, né? Do corpo, mas não só reduzindo na autoestima ao corpo, porque é algo muito mais além, né? De valores internos e tudo mais. Mas, assim, eu diria que as principais queixas seriam essas. E do físico, assim, tem muita gente, assim, pessoas com 20 anos que eu já atendi, que tinha diversas questões, assim, de doenças físicas graves, assim, em relação ao corpo, que aí, se for olhar mais, assim, até para a própria literatura, né, tem a psicossomática, né, que traz a questão do aspecto mental, né, e as doenças físicas. Se for olhar para outras questões também, né, a questão do sedentarismo, né, então, assim, essas seriam as principais, mas se fosse, assim, né, tentar colocar tudo, assim, que se passa, é muita coisa, assim, e depende da faixa etária, né, da demanda que a pessoa está trazendo, mas eu diria que as principais seriam essas. Então dá para a gente dizer que de saúde física, dores no corpo, mas de uma forma geral vai ser algo próximo ao sedentarismo. Uhum, É sim. uma falta de movimento, uma comorbidade aí grande de ficar o tempo inteiro sentado, deitado e ser escravo do excesso de conforto. Seria mais ou menos isso, né? Uhum, isso. E aí você trouxe dois pontos importantes. Em relação à saúde mental, você falou dificuldade de resolução de problemas, falta de três, né? Falta de clareza. Uhum. Eu digo que clareza de saber o que fazer e o que não fazer. Sim, sim. E procrastinação. E aí você tocou no outro ponto importante, que é a questão psicossomática, né? Que Uhum. também já entra num terceiro problema aí, que é literalmente psicossomática é a somatização, ou seja, a reflexão no corpo de questões emocionais. Uhum. Então, por exemplo, quando uma pessoa ela passa por um problema, por um trauma muito grande emocional, e ela acaba refletindo isso no corpo de alguma forma, né? Uhum. Muito bem, Evelyn. E você falou uma coisa muito interessante. Da saúde física, geralmente são pessoas novas, né? Sim, nossa, tem muitas pessoas novas assim que tem muitas questões já com doenças, sabe? Às vezes mais graves, mas eu percebo muito assim, enxaqueca, sabe? E diversas demandas, assim, não são demandas específicas, mas diversas, o que é interessante. E eu até esqueci, né, quando você estava falando, eu lembrei também, que eu esqueci de citar, né, ansiedade, né, assim, aspectos da depressão que as pessoas trazem muito, né? Que é fadiga, cansaço, baixa motivação, apatia. As pessoas têm muito essa demanda. Tem casos até que não chegam a ser depressão, né? Porque tem todos os critérios, né? Frequência para se enquadrar, mas que vem muito assim já aspectos, né? Sim. Desse transtorno. Tem muito, Tem assim. mais coisa para ser do que para não ser. Uhum, exato. Vamos lá. Falando nesse aspecto do sedentarismo, tem alguns pontos que colaboram para isso ser um desafio maior, né? Primeiro, outros pontos polêmicos. Algumas pessoas falam uma frase, eu entendo qual é o objetivo dessa frase, e o objetivo dela é legal, só que ela não é verdadeira, que é, a gente não nasceu para ser sedentário. Isso é uma falácia, isso não é verdade. E eu vou explicar o porquê. Pensa nos nossos antepassados mais antigos, caçadores-coletores, tá? Uhum, O movimento não era um desejo. Ah, eu acordei, acho que eu vou fazer uma caminhada aqui para começar bem o meu dia. Não era assim que funcionava. Eles precisavam se mexer por demanda do ambiente. Se você não for caçar, coletar, você não come. Se você não comer, você morre. Se você não fugir ou não arrumar um abrigo, você pode morrer. Então o movimento era inerente à sobrevivência. Ou seja, a gente não precisava querer se movimentar. O ambiente empurrava a gente para se movimentar. Em contrapartida, a gente precisava descansar. E como o estímulo era tão grande, a gente precisava, criou uma adaptação de ser ávido, de desejar o descanso. Só que quando a gente
gente corta para o mundo moderno, o ambiente não empurra mais a gente para se movimentar, muito pelo contrário, a cultura do conforto que a gente vive é, senta aqui, não se mexe não, tá tudo bem aqui onde você tá. Você compra a cadeira gamer de 5.000 reais, você fica 4 horas sem mexer o olho, né? Uhum. E pouco movimento e muito conforto. Como a gente foi selecionado e adaptado para ser ávido por conforto, a gente quer cada vez mais conforto. Então, esse é o ponto. O ser humano ele é adaptado para ser sedentário. Porém, isso era escasso. Por isso que a gente desejava, porque tinha pouco. E descansar fazia a gente viver mais. Então, esse é o ponto que precisa mudar na cabeça das pessoas, né? A gente foi adaptado para descansar o máximo possível e se movimentar por obrigação, mas a gente se mexer. Então, a gente precisa criar estratégias para simular essa obrigação e diminuir um pouco esse conforto. Porque a gente não viveu em nenhum cenário com esse excesso de conforto e pouco movimento. E isso começa a trazer vários efeitos colaterais negativos para a nossa saúde física e também a saúde mental. E aí, quando você traz os pontos de saúde mental, e aí, o que acontece? Como a gente descansava pouco, e o nosso descanso ele não era tão passivo como é hoje, isso explica várias dores no corpo que as pessoas têm, principalmente as pessoas mais jovens. Né? Porque se mexem menos, o corpo não foi feito para ficar muito tempo na mesma posição, e aí você começa a ter dores por. Isso chama desajuste, ou seja, eu estou vivendo de uma forma que eu não evolui para viver. E no aspecto psicológico e emocional, o ponto que eu mais vejo de tudo que você trouxe, né? Sedentarismo, ansiedade, questões que levam em direção à própria depressão e vários desses aspectos, eu acho que pensando nessa perspectiva evolutiva, o ponto que seja o desencadeador da maioria dessas questões é o excesso de estímulo. O nosso cérebro, ele não adaptou para ter essa quantidade de estímulo. Eu sou mais velho que você, né? Um pouco considerável. E eu cresci sem telefone, sem internet e tudo mais. Então, por exemplo, eu competia com popularidade com os moleques da escola. Hoje, o moleque compete em popularidade com o moleque de todos os países. Né? E o que eu entendo? As emoções, elas têm uma função adaptativa que é também nos ajudar a reproduzir e viver. E a emoção, ela nada mais é do que um corta-caminho para a gente ter um comportamento específico. Então, por exemplo, quando eu sinto medo, o medo é uma emoção que me faz ter um comportamento específico o mais rápido possível, para preservar a minha vida. Assim como raiva, assim como amor, assim como alegria. Então, a emoção ela tem uma adaptação evolutiva para ser um corta-caminho para um comportamento específico. Só que aí a gente vem para o mundo moderno, com essa quantidade de estímulos, com essa quantidade de coisas a resolver, com essa pressão social, o nosso cérebro ele não consegue processar tudo isso. E tudo isso que você falou são coisas adaptativas. Porém, na quantidade que a gente vive hoje, é que é o problema. A ansiedade, ela tinha sua função evolutiva, que é, peraí, eu preciso analisar todos os cenários para ver se não tem nada perigoso demais. Só que não era nessa quantidade com essa sobrecarga que tem hoje, né? Então, eu penso que em relação à saúde física, é entender que nós somos sedentários de fábrica e nós precisamos criar uma forma de fazer o ambiente empurrar a gente para se mexer. E segundo um dos aspectos que pode ser o precursor aí desse desajuste emocional e de saúde mental é justamente a quantidade de estímulos que a gente tem, que a gente não tinha. Então, por exemplo, o que uma pessoa normal faz hoje, Evelyn? Ela acorda, enfia o celular na cara. Exatamente. Aí já começa
O cortisol vai lá no teto resolver problema, não sei o que, não sei o que. Aí vai nisso até a hora de dormir. Então, Exato. ela acorda sendo estimulada, vai dormir estimulada, não tem nenhuma pausa, e é só Uhum. problema atrás de problema, e a gente entra numa coisa chamada estresse crônico. Estresse crônico é quando você tem um volume de estímulos muito maior do que você está acostumado a ter e por um período muito longo, né? Uhum. Então, como é que você enxerga esses dois pontos que eu trouxe aqui para você? Primeiro, esse excesso de conforto que faz as pessoas se tornarem mais sedentárias. E segundo, como é que você vê a relação entre excesso de estímulo e saúde mental? Olha, esse primeiro ponto que você trouxe do excesso de conforto, eu já tinha escutado algumas aulas suas, né, lá no treinamento estoico, né, sempre acompanhando, e que eu acho que faz muito sentido, mas eu nunca cheguei a me aprofundar, assim, a estudar mesmo. Só a parte que você traz, né, e que eu acho que faz super sentido, tudo isso que você traz, e eu concordo, assim, plenamente. Mas essa parte dos estímulos, né, são coisas que eu chego a estudar, né? E eu super concordo também, porque como você trouxe, a gente acorda já, né? A maioria das pessoas, na verdade, mexendo no celular e vai dormir mexendo no celular. Isso é algo que acontece muito. E todo esse algoritmo, né, que existe, sempre da gente ficar ali, né, preso, rolando na tela do celular, isso causa muito mais, né, assim, ansiedade, né, o ponto também até que você trouxe, né, de comparação, né, da pessoa se comparar é, com várias, né, com várias realidades que às vezes nem, né, são de fato reais, ainda tem esse problema. Então, assim, isso eu vejo como um grande problema mesmo. E além, né, quando eu comentei no início, que eu sempre faço indicação, né, dessa questão do treino, de olhar para o corpo, né, do exercício físico, de se movimentar, eu sempre indico também, assim, investigo, né, primeiramente a rotina da pessoa, porque é dentro dessa investigação, né, que você vai conseguir observar, né, quanto tempo que a pessoa, né, tem de lazer mesmo, né, de fazer coisas além, né, dessa tela, né, do celular, porque a grande maioria das pessoas as rotinas delas, né, são muito inserido a tela, e até a gente pegando, né, hoje é segunda, sábado, domingo, né, que foi ontem, final de semana, as pessoas não têm mais tempo, né, de fato, de ter presença, né, até dentro das próprias relações, independente quais são. Por exemplo, né, ser mãe e filho, né, ser marido e esposa, filhos, a maioria das pessoas não tem mais essa interação mesmo, né. Isso até, essa questão do excesso de estímulo, né, excesso de telas também, dificulta muito, né, a própria interação social. Tem muita gente, isso também é demanda. Como eu falei que é vasto, isso também é demanda de pessoas que têm dificuldade de interação social por conta do excesso de telas, né, o excesso dessa questão virtual, né, e desses estímulos também, que aí vem a autocobrança, né, de como se comportar, né, dentro das relações, de como ser, né, e aí vai longe, né, tem muitas camadas, né. As pessoas hoje em até eu costumo olhar muito para isso, né? Isso até é algo que eu gosto de falar, que as pessoas estão muito olhando para o externo, né? Para tudo, né? Para as telinhas, e esquece de olhar para o próprio interno, né? E para o corpo, que está tudo interligado, né? Essa parte interna, as emoções, né? Os sentimentos, o que está acontecendo dentro de mim, né? Do meu mental, e o que está acontecendo também com o meu corpo. Então as pessoas não olham para isso, infelizmente. E o problema de tudo isso é que as pessoas elas acabam buscando e, infelizmente, o mercado da saúde, tanto física quanto mental, vai dar um jeito de atender isso da forma mais rápida e lucrativa possível, né? Uhum, Que é essa banalização do, da medicação e dos diagnósticos uhum, de questões e transtornos mentais, né? Uma coisa que a gente até conversou no particular, mas acho que vale a pena trazer uhum. aqui. Sim. Um dos aspectos que o estoicismo traz, que é
a gente deve viver de acordo com a nossa natureza humana, né? E a natureza humana é ser animal racional. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós temos o nosso lado animal, que é o nosso lado orgânico, nosso lado impulsivo, nosso lado ancestral. Ou seja, o que nós fazemos como animais, que outros animais também fazem. A gente dorme, todos os animais têm necessidade de sono. A gente se alimenta, a gente bebe água, nós temos emoções primitivas, nós nos relacionamos com outras pessoas. Então, tudo isso tange o nosso aspecto animal. E nós temos o nosso lado racional, que é a nossa faculdade da razão, que é a nossa capacidade de dar significado, sentido para as coisas, é a nossa capacidade de enxergar perspectivas diferentes, é a nossa sabedoria. O grande ponto aqui é que o lado animal impacta diretamente na nossa faculdade da razão. Ou seja, você mesmo disse no começo da nossa conversa aqui, né? Que você começar a treinar, além de melhorar o aspecto físico, melhorou seu foco, sua concentração e melhorou e te trouxe bagagem para lidar melhor com questões pessoais, né? Então, se uma pessoa dorme mal, e aqui está você para não me deixar mentir, ela provavelmente vai desenvolver algum distúrbio, alguma questão emocional, alguma questão comportamental, porque o sono está diretamente ligado à nossa saúde mental. A nossa alimentação, a qualidade da nossa alimentação está diretamente ligada à nossa saúde mental. Então, mais um dreadismo aqui, eu tenho para mim que grande parte desses diagnósticos eles são equivocados porque não levam em consideração o estilo de vida da pessoa. E aí, essa é uma pergunta que eu faço para você. Quantos pacientes você já pegou que tinham comportamentos ou tinham questões que enquadrariam no diagnóstico, mas você conseguiu ver que estava mais relacionado ao estilo de vida dessa pessoa do que em si uma questão de saúde mental? Nossa, bastante, assim, eu não vou lembrar números, mas bastante. E é algo que eu sempre busco olhar nessa questão de rotina mesmo, porque influencia. Eu super concordo, né, na verdade, com tudo que você trouxe aqui. Porque a alimentação, né, o estilo de vida é o que vai influenciar. E às vezes, nossa, eu lembrei, né, assim, de número eu não vou lembrar, mas eu lembrei de um caso que a pessoa tinha ido até para um psiquiatra e dentro de 15 minutos o psiquiatra, né, deu o diagnóstico dela de depressão. E aí eu fui buscar investigar, né? Eu falei, me conta mais sobre a sua vida. Resumindo, ela estava no emprego que não fazia nenhum sentido para ela acordava super desmotivada, e ela trabalhava durante o dia e à noite ela ainda fazia extra, além de estudar, né? Ela fazia faculdade, eu acho que era online, e, enfim, ela tinha uma rotina muito pesada e ela estava num trabalho que não fazia nenhum sentido para ela. É claro que ela ia ter sintomas, né, que poderiam se enquadrar na depressão, só que não era. Além do estilo, né, que nem você trouxe, assim, da alimentação, né, da não movimentação do corpo, né, de não olhar para o corpo. A alimentação dela era bem ruim por conta, né, dessa dinâmica dela, que era muito corrida e não tinha uma boa qualidade de sono também. Nossa, tudo isso fez, né, trouxe impactos, né, fez com que ela fosse, né, procurar um psiquiatra e sair de lá, além do diagnóstico, né, que ela saiu com medicação também. Só que logo em seguida ela chegou para mim, aí foi quando eu fiz toda a investigação, né, e levei ela a olhar para outros pontos. Resumindo até, né, em poucas sessões, assim, que ela de fato olhou para tudo aquilo e que ela foi, né, buscando um exemplo do próprio emprego, né, que eu citei que não fazia sentido para ela foi em busca de outros, conseguiu rapidamente outra oportunidade. Resumindo, dentro de um mês, quando ela chegou, né, para trazer ali questões que ela tinha dado um timezinho, né, tem clientes que às vezes, né, faltam ali sessão, quando ela retornou,
ela retornou assim praticamente outra pessoa, né, trazendo essas palavras, porque ela tinha feito toda uma movimentação, tinha olhado, né, um pouco para aquilo, e o aspecto que mais assim trazia impacto, né, que é a questão do emprego e tudo mais, ela conseguiu modificar e ela viu que de fato não fazia sentido ali, né, a medicação, e que ela conseguiu ter uma melhora muito significativa. Só que, claro, né, tinha que olhar para outras coisas também ali, né, da rotina dela, né, de questões que precisavam ser mais olhadas, porém trouxe assim, um impacto muito, muito bom, né, quando foi modificada algumas questões ali da própria vida dela. Perfeito. E assim, não é que não existam casos que o diagnóstico seja a medicação. Aqui não é uma Uhum. conversa contra a Sim. medicação. Mas o ponto principal é que não dá para você dar um diagnóstico de saúde mental ignorando o estilo de vida. Sendo que o Uhum. estilo de vida ele tem um impacto diretamente na saúde mental. Né? Por Uhum. exemplo, tem um Exato. caso muito parecido com o que você falou aí, de um aluno estava com um filho com diagnóstico de TDAH. Uhum. E aí ele estava me contando. E aí ele falou que ele foi no médico, o médico em uma consulta também deu diagnóstico, que ia começar a tomar remédio. E aí eu falei, beleza, me fala um pouco da rotina dele. Aí o moleque não tinha horário para dormir, não tinha horário para acordar, comia mal pra caramba, não fazia exercício físico, tinha baixa autoestima, tinha baixa resiliência. Então, esses aspectos. E assim, vamos combinar. O mundo moderno já é um mundo que ninguém tem uma atenção 100% focada. Por Uhum. quê? Porque é muito estímulo. Exato. Entende? Então, assim, partindo desse princípio que a gente já vive no mundo com uma quantidade, por exemplo, tem um estudo que apontou que uma criança de 9 anos tem mais informação que o imperador romano tinha naquela época, que era a pessoa que tinha mais informação no mundo. Percebe? Uhum. Então, assim, naturalmente a gente já não dá para ser um foco assim de um monge, né? Uhum. Mas tem um Concordo. nível adaptativo e não adaptativo. Esse é o ponto. E você ignorar todo o estilo de vida que impacta diretamente nas nossas emoções, se você não quer experimentar na prática, você que está vendo, ouvindo a gente, é simples. Analisa o seu humor quando você tem uma noite ruim de sono. Uhum. Você vai perceber que tem um impacto muito grande. Então, agora você imagina pessoas que vivem anos assim, dormindo mal, comendo mal, gerenciando o seu tempo mal, igual esse exemplo que você deu da sua paciente, que, Uhum. pô, trabalhando um monte e ainda trabalhando num lugar que não fazia sentido para ela. Uhum. Exato. Talvez a pessoa não esteja doente, mas se ela continua fazendo isso, muito provavelmente ela pode desenvolver alguma coisa, né? Uhum. Então, Exato. esse é o aspecto, né? O mundo que a gente vive, que é um mundo muito acelerado, imediatista, é sedutor para a ideia de toma esse comprimidinho aqui que vai resolver os seus problemas. Uhum. Mas, primeiro, tem vários estudos que mostram que mexer no estilo de vida funciona melhor que vários remédios para ansiedade, para depressão. E mais cedo ou mais tarde você vai ter que olhar para isso, Uhum. Exato. né? E agora eu quero te fazer as duas últimas perguntas para a gente fechar. Essa conversa está sendo muito legal, pelo menos para mim está sendo muito legal. Ah, com Eu certeza. quero primeiro. Ó, por mim, a gente rodava aqui até meia-noite, que de fato é muito bom falar, né, sobre essas questões, porque é muito importante, né? E as pessoas ouvirem também sobre isso. Sim, eu também acho. Eu quero que você fale um pouco sobre o seu livro. Uhum. Você escreveu um livro, eu escrevi o meu último livro, passou um tempo você escreveu o seu. Verdade. E o seu livro fala sobre, se eu errar, você me corrige, sobre missão Uhum. ou sobre propósito. Fala sobre missão. O título dele é Missão, a busca pelo sentido da vida. Explica um pouco aí pra gente por que você escolheu escrever um livro sobre esse tema e no que o livro ajuda a gente. Perfeito. Olha,
a escolha desse tema, né, foi algo muito pessoal. Assim, eu me considero, assim, desde a minha infância, né, era uma criança, assim, muito questionadora. Então, não era uma criança, assim, muito focada em coisas de crianças, né? Eu questionava muito, né? Já tinha uma maturidade, assim, né, mais além, vamos dizer. Então, assim, eu sempre questionei desde pequena muita coisa, assim, por que que isso tem sentido, né? Qual que é o sentido disso tudo que estão me trazendo, tanto na escola quanto, assim, até em outros aspectos, assim, né, mais religiosos, né, vamos dizer. Então, assim, foi algo muito pessoal, né, escrever esse livro, porque foi minha própria busca mesmo, eu queria entender, né, já que me colocavam tanta coisa, né, tanto conceito, eu não acreditava muito em conceito pronto, assim, a vida é assim, você tem que fazer isso, né, tem que seguir tal rumo. Então, sempre questionei muitas coisas. E aí eu fui escrevendo, né, chegou uma época que eu comecei a escrever, claro, assim, de uma trajetória bem longa, sabe, de experiências também, né, que eu fui experimentando ao decorrer. E aí eu fui escrevendo. No início, assim, não foi com muita intenção. Eu comecei a escrever coisas que vinham, né, na minha mente, coisas que me vinham, até que eu decidi, de fato, vou começar a escrever, né, vai que sai um livro e aqui, de fato, né, saiu, né, eu publiquei ano passado. E, assim, esse livro, ele traz muita provocação, não é algo, assim, de conceito, né? Não vai ter conceitos, assim, prontos ali, é muito provocativo, de fato, colocar a pessoa para refletir. Então, tem muitas perguntas, né? No próprio livro, assim, tem muitas perguntas. E vai girar em torno, assim, do que faz sentido para a pessoa, né? E de questionar também conceitos que a sociedade nos colocam. Como exemplo, eu vou trazer um que é um dos primeiros capítulos, inclusive, traz o aspecto da morte, né? E aí eu questiono até toda essa questão que tem, né, de como colocam a morte pra gente nessa sociedade, porque isso foi algo que eu vivenciei também desde cedo, quando eu perdi meu pai, né? Eu tinha 12 anos de idade. E foi um choque muito grande para mim. Então, tudo isso, assim, né, eu comecei a questionar, ué, mas, né, como que existe, né? Existe a vida e vem a morte, né? E todo esse aspecto que nos traz também, né, que a morte é algo, assim, totalmente trágico, né? Morreu alguém, então minha vida acabou ali. As pessoas trazem muito, né, esse aspecto, vou usar essa palavra, né, dramático, né, e tudo mais, sendo que tem outras culturas que olham para isso de uma forma muito mais ampla, né, muito mais leve, até vou dizer. Então, assim, é um total questionamento. O livro traz assim, perguntas, sabe? Trazem coisas que vão fazer a pessoa olhar para esses conceitos que tentam nos impor, né, primeiramente, mas de fato olhar com a visão dela, né? Eu não coloco assim, isso que é o ponto final, não, porque eu acredito muito assim na subjetividade, né? Que cada um vai ter um olhar. Então, além desse aspecto, né, que eu trouxe assim de conceitos que nos trazem pronto, né, e que a maioria das pessoas aceitam só esses conceitos e vão vivendo sem questionar, sem se perguntar, né, se de fato isso é uma verdade, né, se isso faz sentido para a vida dela, enfim. Questionar também, né, o próprio modelo de vida. Então, tem uns capítulos que eu trago até os aspectos, assim, sociais que a gente tem como diversão. Vou dar um exemplo, é um assunto até polêmico, tá? Mas só fazendo uma apanhada, assim, que é a cultura que a gente tem, né, de sempre, final de semana, né, eu falo, a gente brasileira, né, de tomar uma cerveja, né, álcool, né, no final de semana. O que que isso traz sentido para você? Eu trago um questionamento, né? Se de fato aquilo te faz bem, você vai para a bebida porque é algo que te faz bem, que você gosta, ou é algo que já é um costume, né? Algo que você está ali, né? E está imposto na sociedade, né? Sempre ali nos induzindo a isso, né? E sem a gente se questionar se aquilo faz sentido de fato para a pessoa, se aquilo faz bem também, qual que é a sensação que aquilo provoca em você, né? Que às vezes é a falsa felicidade, né? É Enfim. uma Então tem anestesia, né? muito. Exato, exato. Então, assim, o Você sabe livro que é provocações. a indústria que mais faz dinheiro no Brasil é a indústria da bebida. Uhum, sim, sim. Ganha, Isso já diz ganha tudo. bilhões, né? Que massa, Evelyn. Eu não pedi o seu livro, mas eu vou pedir. Eu quero uma cópia. Depois a gente conversa. Que E é muito legal porque, maravilha. assim,
a gente é treinado a achar que a gente precisa das respostas, Uhum. né? Mas se a gente está fazendo a pergunta errada, a resposta não serve. Então Exato, a gente exatamente. precisa aprender a perguntar mais, a questionar mais. E esse negócio do questionamento é tão arraigado que se a gente começa a questionar, mesmo sendo educado, as pessoas tendem a se ofender. Uhum. É verdade. Concordo. Qualquer, eu sei, porque eu era uma criança exatamente assim, como você falou que você era, meu filho. Qualquer conversa que alguém fala, mas por que que é assim? Sim, Já começa a treta. exato. Não, não. Então, só que principalmente esse ponto é importante porque o mundo que a gente está e que a gente está entrando, que é o mundo da inteligência artificial e tudo mais, a gente precisa ter a capacidade de fazer boas perguntas. Como é que faz? Se a gente foi a vida inteira treinado a não perguntar, porque a criança que pergunta demais ou é chata, ou é burra, ou é as duas Uhum. coisas. Exatamente. Né? Aí Então, é gera muito todo legal. isso que a Pode gente. falar. Aí gera tudo isso que a gente conversou, né? A pessoa não se questionar, não olhar, achar que essa rotina que nos impõe é uma rotina boa, né? O normal da vida, sendo que a gente está vivendo tudo errado, né? A maioria das pessoas. Exato, e assim, muitas delas vão atravessar a vida sobrevivendo, Uhum. porque ou não tiveram coragem, ou não tiveram o conhecimento de se perguntar, peraí, isso aqui tá certo? É Uhum. assim mesmo que eu quero? Era para eu estar sentindo isso ou para eu estar sentindo aquilo? Né? E simplesmente seguindo o que a maioria das pessoas está fazendo. Uhum. Muito Exato. legal, Edson. E a última pergunta que eu tenho para te fazer é uma pergunta que eu sempre fecho as minhas conversas, que é o seguinte: imagina que vai ouvir essa live algumas Evelyns do passado, antes de entrar na comunidade ou antes de ter essa consciência que você tem hoje, antes de ter esses benefícios que você colheu. A pergunta é: o que você diria para pessoas que estão na situação que você estava antes de você entrar na comunidade, antes de você passar por toda essa experiência que você passou até aqui? Uhum. Olha, eu diria, olhando para um todo, né, eu diria para as pessoas assim se perceberem mais, né, se perceberem a sua própria vida. É estranho até falar isso, né, mas na verdade as pessoas hoje em dia têm muita dificuldade de se perceberem, né, até como a gente estava conversando agora, de se questionar, né, de olhar para as coisas, de perguntar. Então, assim, eu diria para as pessoas se perceberem mais, porque eu diria que é a partir da percepção que viria todos esses pontos que a gente conversou aqui, né? Da pessoa, opa, né? Eu preciso olhar para o meu corpo, olha, tem a relação aqui, né? Da mente e o corpo não estão separados, né? Tudo interligado e indo, né, para esse campo de olhar para o meu corpo, né? De cuidar da minha saúde, da minha alimentação, do aspecto mental, tudo isso vai trazer melhorias. Então, eu diria esse ponto, sabe? Porque olhando para Evelyn, né, do passado, assim como você fez a pergunta, eu diria que uma das viradas de chave foi ter essa percepção, assim, de olhar para isso, né, e falar, opa, né, é necessário fazer algo, é necessário ir mudando, e perceber, eu diria que é o ponto-chave. As pessoas se acostumam com o mais ou menos, né? Tipo, Uhum, eu não tô com doença, mas eu também não tô no ápice da minha saúde física e mental. Mas não tô com doença? uhum, Então tá bom, vamos empurrando com a barriga, ou olha em volta, vê que tá todo mundo meio assim, tá, é isso aí mesmo, né? uhum, Mas é, dá para ser melhor, né? A gente não veio. exato. Existe uma diferença entre viver e sobreviver, você mesmo disse isso, né? Uhum, Então, a gente quer viver, não quer sobreviver, né? E para encerrar, eu quero publicamente aqui agradecer você, primeiro, pelo seu tempo de hoje, nossa conversa que foi muito legal, mas eu quero agradecer você por você ter sido a minha professora da minha formação na terapia cognitivo comportamental e ter me ajudado a colocar mais alguns tijolinhos nessa parede
tanto do Dredd pessoa, quanto do que eu faço no meu trabalho, tem me ajudado a adentrar mais algumas camadas para entender mais sobre emoções, comportamentos, para conseguir ajudar mais pessoas. Então, toda pessoa que eu ajudo tem um pouquinho de você ali, de você me trazer algumas ferramentas para isso. Então, eu quero agradecer publicamente pela sua entrega, pelo seu empenho e por tudo que você me ensinou, tá bom? Ah, que legal, obrigada, Dredd. Eu que tenho que agradecer, assim, porque até publicamente também, né, mas eu tinha comentado isso com você anteriormente, que foi, assim, um presente, né, te encontrar ali no meio das aulas, né, e que você me apresentou esse projeto. Porque, de fato, se não fosse o teu projeto, eu não teria ido muito, né, assim, para esse olhar do corpo, né, e de fato, assim, treinar. Porque a academia, para mim, né, pelo menos para mim, não faz muito sentido, é um ambiente que eu não gosto tanto. Então, assim, foi um presente, né, poder, assim, encontrar, não só essa questão do treino, assim, mas tudo que você faz é muito. Eu não vou saber trazer exatamente as palavras, tá? Mas eu vou dizer, assim, que é muito diferente do que tem, assim, né? Porque você traz muito, até nos próprios treinos, assim, são movimentos que de fato vão nos ajudar, movimentos que de fato trazem melhorias, sabe? Não é algo assim superficial. Eu sei que você vai além, né? Você vai em busca de coisas assim como você falou agora, né? Você foi em busca do curso para ajudar as pessoas. E é isso que eu mais acho interessante, legal e único assim no seu projeto, que de fato você vai atrás assim de informações, cutuca lá, né? Coisas até que você trouxe hoje, né, que de fato é difícil encontrar, né, toda essa questão da evolução. As faculdades não ensinam isso, a pessoa tem que ir muito atrás, né, tem que ser muito ali persistente para achar conteúdos valiosos e que você é essa pessoa, né, que vai em busca de todo esse conhecimento, né, de todas as questões de melhorias, assim, para os seus alunos. Eu acho isso muito lindo e é uma honra, né, ser sua aluna também. Você trouxe a questão da terapia, né, cognitivo-comportamental, você participou do instituto, mas eu aprendi muito com você, né, aprendi muito demais, foi uma troca, na verdade, né, porque eu aprendi muita coisa com você e agradeço por isso, tá? Obrigado, querida. Obrigado. Seguimos juntos. Conte comigo Sim, daí. Eu conto com você daqui. E para você que está ouvindo, está vendo esse podcast que acabou agora, vai ficar salvo 24 horas no meu perfil. Você vai poder ouvir a partir de amanhã já no podcast A Vida é um Treino, no meu podcast. Você pode ouvir enquanto você dirige, vai na academia ou qualquer coisa do tipo. E quinta-feira tá também no meu canal no YouTube, certo? Querida, obrigado pelo seu tempo. Foi um prazer eu que conversar com você. agradeço. Tamo junto. Beijo no Até, coração. Tchau, beijo. tchau. Tchau, tchau.